Pessoal, vamos resolver agora então a questão 148 do Enem 2024, tá certo? Essa numeração aqui é a numeração do caderno verde. A questão então nos diz o seguinte: uma casa de shows terá um evento cujo custo total de produção é de R$ 34.350, sendo que comporta 500 pessoas. O preço do ingresso será de R$ 130 e normalmente 60% das pessoas adquirem meia entrada, pagando R$ 65 pelo ingresso. Além do faturamento proveniente da venda de ingressos, a casa de shows vende, com 60% de lucro, bebidas e petiscos ao público no dia do evento. Após ter vendido todos os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meias entradas vendidas superou em 50% o que estava previsto, impactando o faturamento estimado com a venda de ingressos. No dia do evento, decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro sobre as bebidas e petiscos, pois todo o público que comprou ingresso compareceu ao show. Quer dizer, a casa perdeu aí, né, mais do que esperava na venda de ingressos, mas como todo mundo comprou ingresso, compareceu, eles esperavam aí que todo mundo vai consumir, né, bebidas, petiscos e tal durante o evento, e que isso então vai compensar e que de qualquer forma eles terão lucro então. Bom, com isso, espera-se ter lucro de R$ 17 mil nesse evento. Vem então a pergunta. Para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos em real deverá ser de... Né? Então vamos lá. O ingresso cheio é R$ 130, a meia entrada é 65 e a casa comporta 500 pessoas. Né? Normalmente eles vendem aí 60% de meia entradas, né? Mas no dia do evento decidiu-se manter, após ter vendido todos os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meias entradas vendidas superou em 50% o que estava previsto, ou seja, normalmente 60%, né? 6 em cada 10 ingressos, são vendidos aí como meia entrada, né? Mas após ter vendido todos os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meias entradas vendidas superou em 50% o que estava previsto, né? Normalmente é 60%, 6 em 10, mas foi superado em 50% o que estava previsto. 50% é metade, metade de 6 é 3, 6 mais 3, 9. Moral da história: em vez de cada 6 de cada 10 ingressos serem vendidos como meia entrada, na verdade 9 de cada 10 ingressos foram vendidos como meia entrada. Né? Então nós vamos multiplicar 500, que é o número de ingressos que a casa consegue vender, porque comporta 500 pessoas, vezes 0,9, na verdade 9 de cada 10, né? Terminaram sendo vendidos como meia entrada, e a meia entrada custa R$ 65, o que dá um faturamento com ingressos aí das meias entradas de R$ 29.250. Apenas 1 em cada 10, normalmente seria 4 em cada 10, né? Mas nesse caso, o número de meias entradas superou os 50% que estava previsto, então apenas 1 em cada 10 pessoas que compraram ingressos pagaram o ingresso cheio, né? Pagaram a entrada, enfim, o ingresso no seu valor integral, né? Então vamos multiplicar 500, que é o número de pessoas que a casa comporta, por 0,1, porque é apenas uma pessoa em cada 10, né? 10%, né? Daí multiplicar por 0,1, apenas uma pessoa em cada 10 comprou o ingresso com o valor cheio, que no caso é R$ 130, então essas pessoas significaram para a casa um faturamento de 6.500. Com mais 29.250 de quem pagou meia entrada, 35.750 foi o total que se faturou com os ingressos. Né? E o custo de produção é 34.350. Então, 35.750, que foi tudo que se faturou com os ingressos, menos 34.350, que é o custo de produção, ficou um lucro aí de R$ 1.400. Mas a casa espera, né, ampliar com a venda de petiscos, bebidas e tal durante o evento, ampliar o seu lucro e ao final do evento ter aí um lucro total de R$ 17 mil. Esse é o lucro total. Mas 1.400 já foi, né, já aconteceu com a venda dos ingressos, então o lucro com a venda aí de petiscos, bebidas, deve ser de 17 menos 1.400, R$ 15.600. Isso é o lucro líquido, né? Por assim dizer. Mas enfim, lembremos que a casa vende petiscos, bebidas, etc., né? No dia do evento decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro sobre as bebidas, etc. E já está dito aqui antes, né? Além do faturamento proveniente da venda dos ingressos, ou da venda de ingressos,
A casa de shows vende com 60% de lucro, bebidas, etc, etc. Né? Ou seja, esses 15.600, que é o que se deve lucrar com a venda de petiscos e bebidas, para somar com os 1.400 que se lucrou com o ingresso, e no final ter um lucro total de 17 mil, que é o que a casa pretende, né? Esses 15.600 representam 60% do que foi apurado na venda de petiscos, bebidas, etc. Porque lembremos que a casa vende os petiscos, bebidas, etc., com 60% de lucro. E ela quer ter 17 mil de lucro ao final, 1.400 foi com os ingressos, então com as bebidas e petisco tem que ser 15.600, mas esses 15.600 é justamente os 60% que ela tem de lucro. Então qual é a venda total, né? Enfim, que se obteve o apurado total com a venda de petiscos e bebidas. Né? 15.600 é 60%, então divide por 0,6, o valor total que se apurou, né? O valor bruto apurado aí com a venda de bebidas, petiscos, etc., foi de 26 mil reais. Mas isso, o total, né? Esse valor total apurado foi aí o que as 500 pessoas que frequentaram o evento consumiram, o que dá um consumo médio por pessoa de R$ 52. Então, respondendo à pergunta, para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos em real deverá ser de R$ 52, conforme calculamos. A alternativa D de delta é a alternativa correta, tá certo? Com isso, então, fica respondida a questão. Muito obrigado e até o nosso próximo exercício.